Capítulo 309 Enganado. Xiaoninger disse baixinho para Nili: Nili, eu também trouxe uma abundância de orvalho da nota celestial comigo, então você pode ter uma dúzia quando voltarmos. Por causa de seu alto talento, a seita nota celestial tinha fornecido a Xiaoninger uma oferta quase infinita de orvalho para o treinamento. Embora ela tivesse usado um pouco para o seu próprio cultivo, ela ainda tinha um monte sobrando. Tudo bem. Nili casualmente sorriu e acenou com a cabeça, aceitando a boa vontade de Xiaoninger. Quando ela voltasse para a sua seita, ela certamente seria capaz de adquirir mais. Antes que ela voltasse, Nili com certeza gostaria de presenteá-la com uma abundância de tesouros, incluindo um espírito demoníaco com linhagem sanguínea de dragão e taxa de crescimento nível Deus. Gabriele, desde quando Nili recusa alguma coisa? Quanto ao orvalho nota celestial, Xiaoninger provavelmente não precisa mais deles. O leilão continuou. Após as garrafas de orvalho nota celestial, houve vários outros espíritos demoníacos com linhagem sanguínea de dragão e taxa de crescimento de nível extraordinário, acompanhado por alguns artefatos de grau 1 e grau 2, e uma variedade de elixires para lesões de cultivo. O leilão foi extremamente intenso. Afinal, os itens neste leilão eram coisas raramente vistas em outros lugares. Sob os olhos chocados de todos os presentes, Gubei continuou a compra de itens que custam entre 50 a 60 mil pedras espirituais. Tanto quanto Nili estava preocupado, ele já tinha pedras espirituais suficientes para seu uso pessoal. Assim, ele trocaria parte de sua fortuna por alguns itens realmente úteis que poderiam aumentar ainda mais sua força. A videira dentro de seu corpo tinha atrasado muito a sua velocidade de cultivo. Agora, Ninger já tinha chegado ao reino destino celestial 5 alma, enquanto ele próprio tinha apenas entrado no reino do destino celestial não muito tempo atrás. Ao mesmo tempo, quando Nili tinha classificado, a sua força tinha aumentado para vários ou mesmo várias dezenas de vezes mais do que as do mesmo nível que ele. Por causa disso, a videira dentro de seu corpo fez a necessidade de Nili para coisas como pedras espirituais e elixires alcançar uma altura assustadora. Uma pessoa comum poderia mostrar um crescimento óbvio no cultivo, após a refinação com algumas dezenas de pedras espirituais. Nili, por outro lado, eram necessárias algumas centenas ou mesmo milhares. No entanto, ele teve uma sensação incômoda de que, quando a videira dentro de seu corpo tivesse crescido à sua forma completa, seria absolutamente extraordinário. Gabriele, estudando o novo código no Game Shark. Tomemos por exemplo, as 30 garrafas de orvalho nota celestial que Gubei tinha acabado de comprar para ele. Tal oferta iria durar um longo tempo para uma pessoa comum. No entanto, nas mãos de Nili, provavelmente usaria todos dentro de alguns dias. Este não era realmente um problema que Nili poderia ajudar. Por isso, ele precisava adquirir enormes quantidades de recursos para cultivo. Com Gubei dando lances continuamente em um item após o outro, Murongil e Yeshuan viraram a cabeça e fingiram que nada estava acontecendo. Sentados juntos com Gubei, eles não tinham mais qualquer atitude. Originalmente, Yeshuan acreditava-se ser bastante rico, no entanto, quando se comparou a Gubei, ele absolutamente perdeu a face. Gabriele, que dó. SQN. Murongil estava odiando Gubei mais e mais, até o ponto que seus dentes estavam realmente começando a coçar.
Murongil queria comprar alguns itens para levar de volta, mas cada vez que ele começava a licitar, Gubei levantava imediatamente o preço muito mais alto do que ele poderia pagar, forçando-o a parar no meio. Afinal de contas, as pedras espirituais que Murongil tinham obtidos através do trabalho duro pela caça de espectros nas ruínas espectrais. Ele não tinha a sorte sendo soprada a ele pelo vento. Murongil foi morrendo de vontade de bater com os punhos na mesa e amaldiçoar Gubei. No entanto, ele suportou. Gabriele, o trabalho super duro. Só eu viajo nesses ditados chineses. Se você não vai me deixar ter um tempo fácil, então eu não vou deixá-lo ter um tempo fácil. Murongil começou a levantar periodicamente os preços de Gubei. Essa tática tinha seus limites, mas contanto que ele pudesse fazer Gubei gastar um pouco mais de dinheiro, Murongil irá se sentir satisfeito. Li Xingyun, no entanto, viu através disso. Ele sabia que, apesar de Gubei ser um descendente direto do clã Gu, não havia nenhuma maneira dele realmente ter muito dinheiro. Mas com base em quão perto Gubei estava de Nili, ele poderia adivinhar que ele estava realmente dando lances em todos esses itens, a pedido de Nili. Afinal, Nili definitivamente tinha há pouco terminado de vender aqueles espíritos demoníacos comuns com taxas de crescimento nível Deus. A partir desse momento, o item em destaque no leilão era um artefato de grau 3, uma malha roxa pesada. Gubei parecia bastante interessado nela, seus olhos brilhavam de desejo. Ele começou a licitação por ele, finalmente superando seu adversário, aumentando o preço para 11.000 pedras espirituais. 11.000 pedras espirituais, indo de uma vez, indo duas vezes. Qin Yui sorriu quando ela enfrentou a multidão. Ela não pôde evitar o envio de mais alguns olhares na direção de Gubei. Gubei foi um inferno com uma bolsa de dinheiro. Neste leilão, pelo menos, um sólido 10% tinham ido para ele. As sobrancelhas de Murongil se contraíram quando ele viu que a malha roxa pesada estava prestes a pousar nas mãos de Gubei. 12.000 pedras espirituais. Ele só estava tentando irritar Gubei. De qualquer forma, era culpa de Gubei que estava obstruindo ele. Gubei olhou para Murongil em aborrecimento quando ele friamente bufou 13.000 pedras espirituais. 14.000 pedras espirituais. Murongil aumentou o preço novamente. Murongil já havia levantado o preço, várias vezes sobre o que Gubei queria. E cada vez, Gubei tinha comprado o item de qualquer maneira. Então, é claro, Murongil não ia desistir dessa chance de voltar a Gubei. Ele só deu uma olhada para perceber que, apesar de Gubei ser rico, ele era obviamente um idiota sem cérebro. Se ele visse algo que ele gostava, então ele iria em frente e daria lances por ele sem hesitação. Uma malha roxa pesada tinha, no máximo, o valor de cerca de 10.000 pedras espirituais. As pessoas iriam rir de Gubei quando souberam que ele tinha gasto muito dinheiro em uma malha roxa pesada. Murongil não consideraria um bom para nada como ele ser alguém. Murongil esperou por Gubei para continuar a licitação, mas em vez disso, ele só o viu sentado lá, bocejando, sem o olhar entusiasmado que ele tinha tido anteriormente. Murongil imediatamente percebeu que algo estava errado. Desde que você quer tanto esta malha roxa pesada, então vá em frente e leve-a. Eu, Mestre Bei, sou um homem generoso, por isso não vou incomodar discutindo com você. Gubei acenou com a mão. Mais cedo, Gubei só tinha ido com os lances tendo como objetivo só provocar Murongil.
Portanto, sempre que Gubei queria comprar alguma coisa, ele iria, em retaliação, aumentando o preço. Gubei também tinha feito lentamente cálculos sobre a quantidade de dinheiro que Murongil tinha, que era cerca de 15.000 pedras espirituais. Embora a malha roxa pesada fosse um artefato de grau 3, não tem muitos usos práticos devido ao seu peso. Além disso, tal artefato poderia ser facilmente comprado em outro lugar por 10.000 pedras espirituais. A razão real de Gubei ter exibido tanto interesse em tal item foi convencer Murongil a morder a isca. Originalmente, todos tinham secretamente rido da luta entre Gubei e Murongil. Com o personagem de Gubei bom para nada, ele definitivamente compraria o que quiser mesmo se tivesse que gastar mais dinheiro. No entanto, Gubei de repente parou, assim como a multidão estava esperando que ele fosse voltar ao lance. Todo mundo ficou um pouco surpreso. De repente, ele os bateu. Murongil tinha sido enganado por Gubei. Mais cedo, Gubei passou grandes quantidades de dinheiro. Embora os itens pelo qual lutasse fossem bastante caros, ele realmente os tinha conseguido por um preço bastante decente. Esta malha roxa pesada foi a única exceção. No momento que Murongil aumentou o preço para 14.000 pedras espirituais, Gubei de repente recuou e permitiu Murongil enfiar os pés pelas mãos. Como poderia Murongil não ter visto isso? Ele repreendeu a si mesmo como a testa preenchida com gotas de suor. Murongil tinha tratado Gubei como um rico de segunda geração, que só sabia como jogar dinheiro fora, e descobriu que era impossível não olhar para baixo sobre ele. Mas agora, ele tinha caído de cabeça no túmulo que ele mesmo tinha cavado. A malha roxa pesada era realmente um artefato de grau 3 decente, mas seus usos práticos não eram muito significativos. Além disso, Murongil já tinha um conjunto de armadura de batalha. Ele não tem qualquer utilidade para o malha roxa pesada. Além disso, se ele realmente o comprasse, em seguida, toda a sua fortuna de pedras espirituais estariam esgotadas. Existem certas pessoas aqui que estão com muito medo de aumentar o preço. Murongil friamente sorriu quando fez sua última luta por tentar provocar Gubei. Gubei acenou com a mão. Este malha roxa pesada só vale 10.000 pedras espirituais, no máximo. Só um idiota estaria disposto a pagar 14.000 pedras espirituais para comprá-lo. Você? Murongil estava bem consciente de que ele tinha sido enganado por Gubei. Mas conseguir ser enganado foi apenas o problema secundário. Em um evento tão grande, ele, Murongil, tinha se tornado uma piada pública. Seus olhos quase jorravam chamas. Nili não podia deixar de rir da situação. Tanto quanto outros tinham conhecimento, Gubei tinha sido sempre um pervertido bom para nada, dando aos outros uma forte impressão de ser uma segunda geração inútil. Caso contrário, Murongil não teria caído por ela. Gulan recentemente estava completamente curada, portanto, Gubei finalmente decidiu mostrar os dentes e lutar pelo poder e uma posição dentro da família. No entanto, ele não tinha invertido a sua imagem pública ainda, então não foi nenhuma surpresa que Murongil realmente fosse enganado por ele. Entre Gubei e Gulan, um deles tinha de se destacar e lutar pela posição de patriarca do clã Gu. Gubei não ia ficar de braços cruzados e assistir Guing tomar o assento e ganhar o controle do clã Gu. Graças ao tratamento prolongado de Nili, Gulan já havia se curado completamente. No entanto, ela ainda teve que se esconder e, além disso,
Gubei tinha agora se integrado com um espírito demoníaco com linhagem sanguínea de dragão e taxa de crescimento nível Deus. Gubei tinha todas as qualificações para se destacar e lutar pelo assento de patriarca, portanto, ele não tinha mais que esconder sua força como ele fez no passado. No contexto do leilão, mesmo se Murongil soubesse que ele tinha sido enganado, a única coisa que podia fazer era engolir. No entanto, no fundo de seu coração, ele estava tão furioso que ele queria engolir Gubei vivo. Independentemente da sua ira, ele tinha mandado 14.000 pedras espirituais pelo ralo. Mesmo se Murongil conseguir vender a malha roxa pesada e voltar algumas pedras espirituais, ele ainda iria perder 4 a 5.000 pedras espirituais. Enquanto pensava sobre isso, ele simplesmente queria vomitar sangue. Yeshuan sussurrou no ouvido de Murongil. Irmão Murong, foi um pouco imprudente ao comprar este malha roxa pesada. É apenas 14.000 pedras espirituais, nada demais. Murongil forçou um sorriso quando ele esvaziou o cálice do vinho em um gole. Ele não era um saco de dinheiro como Gubei. Jogar fora tanto dinheiro o fez quase vomitar sangue em seu coração dolorido. Gubei olhou para Murongil novamente. Eu me pergunto o que eles vão leiloar a seguir. Desde que Murongil está tão confiante, por que não faz lances para mais alguns itens? Lupiao estava loucamente feliz dentro do seu coração e internamente deu a Gubei um polegar para cima. Xiaoninger não podia deixar de rir quando ela olhou para Nili. Este amigo de Nili era de fato como o próprio homem, cheio de ideias terríveis e absolutamente dispostos a cutucar a onça com a vara curta. Várias das gerações mais jovens do clã Gu, que estavam sentados no canto, olharam em sua direção e começaram uma discussão baixa. Este parece ser Gubei, certo? A irmã de Gubei já foi despojada de sua posição como sucessora e ele sempre foi um cara silencioso, então ele nunca poderia obter as qualificações para ser o sucessor. Antes, eu sempre pensava nele como um bom para nada, mas agora que eu estou olhando para ele, ele não soa como o cara dos rumores. Sim. Ele está comprando tanta coisa de uma só vez, e dependendo apenas de sua própria riqueza. Isso é algo a ser respeitado. As gerações mais jovens do clã Gu de repente perceberam que eles teriam que reavaliar sua opinião sobre Gubei. O clã Gu era uma das 3 famílias mais poderosas da seita Penas Divinas, e sua força era inquestionável. Naquela época, a irmã de Gubei, Gulan, tinha um talento extraordinário, e foi uma existência que poderia rivalizar com Long Xiaomin. No entanto, o céu estava com ciúmes dos gênios. Um dia, um problema ocorreu durante o seu cultivo, que deixou seu corpo paralisado da cintura para baixo. Apesar do fato de que o talento de Guing ainda era aceitável, ele ainda era inferior ao supergênio Long Xiaomin. Depois disso, a família estava sempre se preocupando e esperando por outro gênio aparecer em suas gerações mais jovens. E agora, Gubei, que ninguém nunca tinha prestado muita atenção, de repente, e inesperadamente, revelou suas presas afiadas.